Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre três fundos de papel que acredito que estão muito acima dos demais, que estão aqui em um nível completamente diferente dos outros fundos. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E antes de começar a explicar aqui a imagem, né, eu estava procurando aqui uma imagem que representasse desprezo, né, aqui no caso de alguns fundos olhando de cima para baixo, né, com ar de superioridade. Daí achei essa cena aqui do filme Crepúsculo. Esse filme mesmo, aquela obra-prima do cinema, né, que fez muito sucesso aqui lá nos anos quanto era, acho que estava na ensino médio, então nesse 2005, 2006, alguma coisa do tipo. É aquele filme lá do vampiro que brilha no sol. Mas enfim, vamos aqui para a classificação de quem são esses três fundos e o porquê. Começando aqui pelo terceiro colocado, vou colocar aqui, vai ser Caine HY11, o fundo high yield da Kinea indexado IPCA. Agora vamos para os motivos. Primeiro aqui a gente tem um rendimento muito consistente, tá? Ele entrega um yield muito bom. Esses últimos yields que a gente teve ultimamente aqui no mês de outubro, no mês de setembro e outubro, esse R$ 1 por cota não representa o fundo, tá? A média dele é maior do que isso. É um fundo que realmente entrega o que a taxa média indica. Então, assim como pagando mal nos últimos meses, quando a inflação estava alta, pagou aqui extremamente bem também. E, além disso, esse R$ 1 por cota é um índice excelente quando a gente pensa que a inflação está muito baixa, né? Teve deflação até alguns meses atrás, né? Agosto, né? Então, aqui conseguindo pagar 1% ao mês, mesmo com a deflação. Outro ponto que talvez façam, tem muita gente questionando o fundo atualmente, é que os problemas com a Galopo. Deixa eu pegar aqui o ativo. Essa daí procurar aqui por Blog 11, representa 3,3% do PL. Isso aqui é um problema realmente, tem algumas suspeitas aqui de fraude, né, de desvio. Aqui é um ativo que é para financiar as obras de um galpão lá em Camaçari, na Bahia, e pelo que foi dito em uma matéria, parece que esses recursos foram enviados aqui para outros fins. No entanto, esse devedor deve ter se arrependido disso, porque a quantidade de garantias que tem aqui é uma coisa absurda, tá? Absurda que é a quantidade de garantias. Além do imóvel de desenvolvimento, aqui tem outro imóvel que já está concluindo. Então, aqui são garantias de dois imóveis. Então, realmente, folga de garantias aqui muito grande, tá? E não apenas nesse CRI que teve esse problema, mas já tem um tempo que todos os relatórios de KNHY11 eu dou uma lida e sempre que eu vejo aqui nos CRIs adquiridos, aqui eu noto um excesso de garantia extremamente grande. Então aqui realmente a Quinela demonstra ter muito cuidado aqui com os ativos adquiridos. Aqui outro ponto muito positivo aqui no fundo é essa taxa média de aquisição. Aqui 90% está indexado IPCA mais 10,71. Isso aqui é muita taxa, tá? Isso é muita taxa mesmo. Só para vocês terem noção, isso aqui é mais taxa do que os fundos da família Tanqueira. É isso mesmo, a taxa média de KNHY11 é superior à de DEVA11, a de HCTR11 e outros fundos. Deixa eu terminar de abrir aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, aqui ó, a taxa média de DEVA11 está aqui e inflação mais 10,70. Então está aqui empatando, né? Então aqui a gente tem um yield superior ao de DEVA11 com um risco aqui infinitas vezes menor. Então, uma excelente relação risco-retorno. O
problema aqui de KNHY11 é que é um fundo que é negociado com pouco, com ágio, né? Muito difícil de você comprar ele aqui barato. Aqui no Etogavan tá na faixa de R$ 98, tá aqui em cima do VP, isso porque está muito barato. Ok, agora então vamos para o segundo colocado. Então aqui o nosso segundo colocado vai ser Canuck 11. Canuck 11, conforme já disse em outras oportunidades, é um fundo que eu julgo como quase que obrigatório em toda a carteira. Pelo simples motivo que a gente está num beco sem saída. Você vai colocar aqui outro fundo CDI. A gente não tem fundo CDI que presta aqui no mercado. São pouquíssimos, né? A gente tem uma escassez enorme de fundo CDI de qualidade aqui no nosso mercado. 100% CDI, acho que tem apenas KNCR11, que é high grade até demais. VGIR11 da Valora, que tem alguns rolos lá, concentração, taxa de performance abusiva. Tem RBRY, que está começando a entrar aqui, começando a ser uma opção, mas ainda assim não se iguala aqui a Canuck 11. Lá em RBRY, eles têm umas ancoragens lá, tem uns 10% em FII, umas coisinhas meio chata. Agora aqui em Canuck 11 é uma tese que eu julgo como insubstituível, tá? Realmente aqui um nível acima dos outros. E só para vocês terem noção do diferencial do fundo, vejam aqui a taxa média dele. Aqui, Canuck 11 possui uma taxa média de CDI mais 4,95. E agora vamos pegar aqui alguns fiagos. Vamos ver aqui qual que eu pego aqui. EGAF11. EGAF11 acredito que tem uma taxa similar. Mas deixa eu ver aqui outra aqui. FGA11 não mostra. Enfim, ver aqui também Abril de Vigia. Então, Vigia talvez tenha uma taxa maior, tá? Mas ainda assim não muito maior. Aqui, ó, taxa média do ativo. CDI mais 4,90, aqui CDI mais 5, acho que usando apenas CRAs. Então, basicamente a mesma taxa de Canuck 11, que são fiagos com muito mais risco do que Canuck 11. Mesmo que HF11 sendo um fiago superior, ainda assim o risco é muitas magnitudes superior ao risco de Canuck 11. Aqui de VG11 tem para CDI mais 5,10. Um pouquinho a mais do que Canuck 11, mas aqui com muitíssimo mais risco do que Canuck, né? Então, aqui falando sobre questão de segurança, aqui a gente tem também ativos muito bem estruturados, tá? Aqui ativos com excesso de garantia enorme. Aqui, ó, qualquer um dos ativos forem pegar aqui tem um excesso de garantias, esse CD Brasil de Contagem. Aqui tem garantias, antes de imóveis, as fiduciárias das SPS, seção fiduciária dos recebíveis. Então, aqui o pacote completo de garantias. É realmente algo incrível como a Quinela consegue que os devedores coloquem muitas garantias. Agora aqui, assim como também em KNHY11, não esperem que o fundo vá ser negociado com desconto, tá? Pode tirar seu cavalinho da chuva se você pensa que vai comprar um fundo como Canuck 11 com desconto. Olha, se você conseguir pegar no VP, dê graças a Deus, tá? Que com 2% de ágio eu ainda considero como excelente. Um fundo como esse só tem que evitar pagar muito ágio, tá? Aqui, Canuck 11 é uma das opções que eu acredito que ele vai ser pouco ágil ou muito ágil. Muito ágil nem tanto, porque o pessoal sabe que se ficar com ágil vem emissão, né? Mas enfim, aqui também um fundo que realmente está muito acima dos outros. Agora aqui vamos para o nosso campeão aqui, aquele que eu acredito que seja o melhor fundo de papel do mercado. E aqui eu faço uma missão honrosa a Mana 11, está entregando muito, né?
mas não é um fundo de papel. Apesar de se comportar como forma similar, tem algum desenvolvimento ali dentro. Então, é por isso que ela até ficou de fora aqui desse ranking, tá? Agora aqui com relação a esse primeiro lugar, reconheço que ele é aqui uma competição pesada entre ele e Canuck 11 pelo primeiro lugar. Mas em relação ao KNH Y11, considero ele como superior, tá? E aqui eu acredito que quem me conhece não vai se surpreender quem que tá aqui. CYCR11, o fundo de papel da Cirela Capital. Então agora aqui vou explicar por que eu acredito que ele ganha aqui dos dois fundos da Kinea. Aqui esse meu ranking aqui deve ter deixado os Kineas Lovers bravos, né? Mas então, vamos lá para os motivos. Primeiro motivo, aqui a gente possui a gestão da Cirela Capital. Olha, aqui muita gente vai falar que, não, Kiné é melhor, Kiné não sei o que, mas, olha, para mim, não tem ninguém que conhece mais o mercado imobiliário residencial no Sudeste do que a Cirela. Para mim não tem, tá? Kiné tá a quilômetros de distância aqui ainda do que a Cirela aqui em mercado de incorporação. Tá muito longe, tá? A Cirela destaque aqui, empresa listada em bolsa. Imagina o know-how aqui do pessoal que está aqui dentro desse fundo. Os dados é muito importante também você ter informações de que em qual região que você vai prosperar mais os ativos, em que aqueles ativos eles não vão ter problema por demanda. E aqui o gestor tem até um trecho aqui do relatório em que eles falam aqui mesmo, tá? Aqui, ó. A alocação do fundo está concentrada principalmente na região sudeste, onde possuímos mais experiência e conhecimento. Ou seja, reconhece que o que eles entendem é da região sudeste e é lá que é o foco deles. Então, agora aqui mais outro motivo do porquê que eu coloquei Seison CR11 à frente dos dois fundos aqui, né? Realmente aqui na frente de Canuck 11. Então, coloquei ele aqui porque o fundo ele vai conseguir um lucro absurdo quando a gente tiver uma compressão dos prêmios exigidos pelo mercado. Aqui o fundo ele possui uma taxa média de PCA mais 10,41. Isso é uma taxa muito alta, ainda um pouco menor do que de KNHY11, mas aqui o fundo tem uma vantagem do fundo aqui, né? Vou comentar mais para frente. Então, algo que não vejo o mercado falando, mas atualmente, quando a gente está aqui com as taxas altas, aqui a marcação mercado ela faz com que a taxa MTM ela fique superior à da curva. Ou seja, o mercado aumentou a exigência de yield aqui dos ativos do fundo. No entanto, em algum momento essas taxas de juros devem cair, vai fazer com que a taxa marcada a mercado caia, né? Fique abaixo da taxa da curva. Quando isso acontecer, a gente vai observar o efeito de que os gestores vão poder começar a vender os ativos no mercado secundário com lucro. No momento atual, os fundos eles pode ser que estão com prejuízo contábil aqui nesse momento atual, onde a taxa marcada a mercado é superior à taxa na curva. No entanto, ele pode simplesmente não fazer nada, não vender nenhum CRI e não precisa reconhecer o prejuízo. Já quando o mercado se inverter, os gestores que vão ter muita margem aqui para conseguir vender ativos com lucro, tá? É algo que a gente tem que ficar de olho aqui para tentar tirar o máximo proveito disso. E que ainda mais que o fundo, por ser high yield, que tem muitos ativos onde a gente tem financiamento de obras. Quando você tem com o término dessas obras, o risco do CRI diminui significativamente. Então, com isso, ele pode também exigir conseguir vender o ativo com um yield bem menor, né? E então, esse aqui é um ponto que é, realmente faz toda a diferença. Outro ponto também, aqui no fundo da Cirela a gente tem estruturação própria,
Então, aqui tem menos intermediários, o que nos confere uma taxa mais alta também. Então, fundos com originação própria geralmente conseguem vender depois no mercado secundário com uma boa porcentagem de lucro. Agora aqui vou explicar por que essa YCR11 ficou na frente de KNH-Y11, sendo que o fundo da Quiné também tem essa vantagem, né, de poder vender ativos com lucro no secundário. Já que a Nuke 11 não tem tanto isso, já que ativo CDI não tem tanta essa marcação ao mercado. Tá? Se vocês forem abrir lá, a diferença do prêmio de aquisição e do prêmio de marcado a mercado é praticamente o mesmo. Mas então, aqui um outro fator que me fez colocar a CYCR11 na frente desses dois fundos da Kinea é que aqui a gente tem um fundo que é negociado com desconto, né? Enquanto os outros dois estão lá no VP ou com 2% de ágio, a gente tem aqui CYCR11 sendo negociado com 10% de desconto. Pelo menos no momento que eu estou gravando, tá? Gravando em novembro ainda, não deve ter agenda para postar esse vídeo na área gratuita apenas no mês de dezembro. Então, é por isso que eu considero que CYCR11 é o melhor de todos. Aqui tem uma boa gestão, a taxa média é muito alta, excelente relação risco-retorno. Aqui os CRIs também tem muita garantia, tá? Muita garantia mesmo. Até garantias não relacionadas, assim como aqui nos fundos da Kinea. Aqui a gente ainda tem essa possibilidade de ganho de capital na venda de CRIs no mercado secundário. Ainda por cima nós temos desconto. Então, por isso, para mim, CYCR11 está aqui na frente, tá muito acima aqui do nível dos demais fundos de papel. Então foi isso, galera. Se não concordarem comigo, fique à vontade para deixar nos comentários. Peça seu like, se inscreva no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!